Olá pessoas, tudo bem? Bom, esse vídeo curtinho, na verdade, ele é o complemento, né, o que ficou faltando da aula anterior sobre o Napoleão. Então, a gente vai ter esse vídeo curtinho falando aqui sobre o final do período napoleônico. Em seguida, um vídeo sobre o tema da aula de hoje, que são as rebeliões na América colonial, que tem um pouco a ver com a Revolução Francesa. Bom, na aula anterior a gente terminou falando sobre as primeiras derrotas do Napoleão, né, que a gente viu lá a tática russa da terra arrasada, em que Napoleão e suas tropas foram derrotados porque ao tentar invadir a Rússia, eles foram surpreendidos encontrando cidades destruídas e o rigor do inverno russo fez com que, com as cidades destruídas, eles não tivessem onde se abrigar e com as plantações destruídas eles não tivessem alimentos, o que fez com que muitos soldados desertassem, voltassem para a França, até que o próprio Napoleão desistiu da invasão e se retirou com suas tropas. Após, né, essa primeira derrota de Napoleão na Rússia, as outras potências europeias aliadas à Inglaterra iniciaram uma série de ataques à França, até que definitivamente derrotaram Napoleão. Napoleão foi deposto do cargo de imperador, foi preso na ilha de Elba, e aí a monarquia absolutista na França foi restaurada. Como Luís XVI havia sido morto, e seu filho, herdeiro do trono, que seria o Luís XVII, morreu na prisão, ainda durante a Revolução Francesa, o herdeiro foi o irmão de Luís XVI, o Luís XVIII. E ele ocupa o trono francês como rei absolutista. E aí a França retoma o seu formato anterior como uma monarquia absolutista, e as outras monarquias europeias se tranquilizam achando que acabou essa palhaçada de Revolução Francesa, de Napoleão invadindo outros territórios, né? E os reis que haviam sido depostos por Napoleão vão sendo restaurados também na Espanha e em outros lugares. Só que em 1815 Napoleão conseguiu fugir da prisão na ilha de Elba, onde ele estava exilado, e retornou a Paris. E ele retorna a Paris com grande apoio da população. Ele ainda era admirado pela população, afinal de contas ele conseguiu resolver os problemas econômicos, melhorou a vida da maioria da população, diminuiu os preços dos alimentos, acabou com a inflação, gerou empregos, melhorou a economia. Então todo mundo amava o Napoleão ainda. E ele retorna para a França com grande apoio popular e tem um governo que durei pouco mais de 3 meses, que ficou conhecido como 100 dias de Napoleão. Não foram exatamente 100 dias, mas aproximadamente 100 dias que ele retoma o governo e tenta refazer o Império Francês. Ele tenta retomar as conquistas, refazer o bloqueio continental, derrotar a Inglaterra, retomar o crescimento econômico. E aí, nesse período, ele retoma as campanhas militares. Ele tenta novamente invadir os países vizinhos, reconquistar os territórios que ele havia dominado, mas, de novo, a Inglaterra e outros países, né, a aliança formada pela Inglaterra e pelos outros inimigos de Napoleão, formam um grande exército na Europa, conseguem impor a Napoleão uma série de derrotas, até que ele foi finalmente derrotado na batalha da cidade belga de Waterloo. E nessa cidade belga, lutando contra o exército inglês e tropas aliadas dos ingleses, Napoleão é definitivamente derrotado. Um fato curioso sobre Waterloo, que Waterloo é uma cidade da Bélgica. Na Bélgica se fala francês. A pronúncia correta do nome da cidade é Waterloo. Mas como ela representa uma vitória inglesa, uma vitória do exército inglês, a gente ouve muito mais falar dessa batalha como Batalha de Waterloo, que é como os ingleses pronunciam o nome da palavra, o nome da cidade.
Então é um fato curioso. A cidade se chama Waterloo, mas ela é mais conhecida pela pronúncia em inglês por ter representado uma vitória inglesa. Então, em Waterloo ou Waterloo, Napoleão é definitivamente derrotado e seu governo oficialmente chega ao final. Nessa próxima imagem, a gente vai fazer uma análise das manchetes dos jornais noticiando a fuga de Napoleão da ilha de Elba até sua chegada em Paris. E é muito interessante porque os jornais, né, num contexto absolutista, eles vão expressar a opinião do rei absolutista, né, o ponto de vista do rei absolutista. Eles não vão apoiar Napoleão. Mas conforme Napoleão vai se aproximando de Paris, as manchetes dos jornais vão mudando de tom. Então é muito interessante, é até engraçado a gente observar essas manchetes, né? Então, quando Napoleão foge, a manchete que sai é: o antropófago saiu de seu esconderijo. O antropófago é a mesma coisa que canibal, né? O comedor de carne humana. Então, é um antropófago, esse devorador de carne humana, esse monstro, né? Aí Napoleão vai se aproximando, ele chega numa cidade francesa chamada Grenoble, e aí vem a manchete: o monstro dormiu em Grenoble. Aí ele vai se aproximando, ele entra no sul da França. Aí a manchete do jornal é: o tirano atravessou Lyon. Então ele tá... Então percebam que vai diminuindo. É antropófago, monstro, tirano, o ditador. Aí ele vai se aproximando. O usurpador está a 60 léguas da capital. O usurpador é aquele que rouba o poder. Então ele já não é mais um monstro, mas é um governante ilegítimo. Depois, o antropófago, monstro, tirano, usurpador passa a ser chamado pelo nome. Bonaparte avança a passos colossais, mas jamais entrará em Paris. Então ele está chegando em Paris, ele já virou Bonaparte. Ele é chamado pelo sobrenome. Deixa de ser monstro, deixa de ser tirano, deixa de ser usurpador, ele passa a ter nome. O Senhor Bonaparte. E aí ele chega nas muralhas de Paris. A manchete do jornal é: Napoleão chegará amanhã ao pé de nossas muralhas. Então ele já é tratado pelo primeiro nome, ou seja, uma certa intimidade. Né? Então as manchetes do jornal já tratam o Napoleão como uma familiaridade. Então ele sai de monstro para ditador para uma pessoa próxima, um amigo. Você chama pelo primeiro nome alguém que é próximo. Aí Napoleão está entrando em Paris, o rei Luís XVIII foge com sua família, e aí vem a manchete do jornal: o rei e os príncipes partiram à noite. Sua Majestade, o Imperador, chegou esta tarde a Fontainebleau. Sua Majestade, o Imperador, é Napoleão. Então percebam que ele vai de antropófago, monstro, tirano, usurpador, a Senhor Bonaparte, Napoleão, Sua Majestade, o Imperador. Aí Napoleão retoma o poder. A manchete do jornal é: Sua Majestade Imperial entrou ontem no Palácio das Tulherias, em meio de seus fiéis súditos. E no dia seguinte, com Napoleão já no poder, a manchete do jornal é: Viva o Imperador, viva a França. Então percebam o poder que Napoleão tinha, né? Ele longe é um monstro, mas quando ele vai chegando, ou tanto o medo quanto o respeito pela figura de Napoleão, quanto a admiração pela figura de Napoleão vão transformando as manchetes dos jornais. Então ele longe ele é um monstro. Quando ele vai se aproximando, ele é um tirano. Quando ele se aproxima de Paris, ele é Napoleão. Quando ele retoma o poder, ele é Sua Majestade o Imperador. Então é interessante a gente perceber, né? Claro, essa mudança tem a ver com: havia um rei absolutista, esse rei, e as manchetes não podiam ser contrárias a esse rei absolutista, o Luís XVIII, e quando Napoleão assume, as manchetes não podem ser contrárias a Napoleão. Então elas vão se transformando também por essa mudança de poder. Mas essa mudança no tom das manchetes dos jornais também mostra a relação que as pessoas tinham com Napoleão. Ao mesmo tempo que elas temiam Napoleão, elas admiravam Napoleão. Ao mesmo tempo que muitos viam Napoleão como um monstro, viam Napoleão como Sua Majestade o Imperador.
Então é bem interessante perceber isso. Conforme Napoleão vai se aproximando, a forma de tratar Napoleão vai mudando. Aqui, pessoal, nesse quadro, a gente tem, né, a chegada de Napoleão, né, após esse exílio na ilha de Elba. Quando ele retorna ao solo francês, né, ele é recebido por uma multidão. Né? Primeiro, soldados foram, uma tropa inteira foi para capturá-lo, mas ele usou a sua figura, a sua imagem, o seu discurso e a admiração que ele sabia que os soldados tinham por ele para fazer os soldados ficarem do lado dele. Então os soldados chegam para prendê-lo e ele faz um discurso, resumindo, o discurso dele é no sentido: vocês sabem quem eu sou, vocês sabem que eu lutei do lado de vocês, vocês sabem que eu liderei vocês e venci. Então se vocês quiserem me prender, eu não vou lutar. Mas vocês sabem quem eu sou. Então, se vocês quiserem me acompanhar, se vocês quiserem me apoiar, vocês que sabem. E aí as tropas que foram prendê-lo aclamam Napoleão. E se unem a Napoleão e levam Napoleão até Paris. E a população aplaude Napoleão, aclama Napoleão. A grande maioria dos franceses continuava vendo Napoleão como um herói. Então, o retorno de Napoleão após o exílio e durante esses 100 dias, traz esperança para a população francesa. Elas veem Napoleão como aquele que vai continuar o crescimento da França, a retomada da França e colocando a França no lugar de maior potência europeia. Então ele tem grande apoio popular. E aqui esse quadro representa a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo. Então, né, a aliança formada pelas monarquias europeias enfrenta Napoleão e essa aliança liderada pela Inglaterra, pelo exército inglês, acaba derrotando Napoleão e Napoleão definitivamente é retirado do poder. E dessa vez ele é exilado numa outra ilha, a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, bem longe da França, e lá Napoleão vive seus últimos dias. Lá ele fica até falecer. Então a derrota de Napoleão em Waterloo ou Waterloo representa o fim do período napoleônico. Bom, tiraram Napoleão do poder. O que é necessário ser feito a partir de agora? As monarquias europeias, Inglaterra, Rússia, Áustria, Prússia, Espanha, Portugal, as grandes monarquias europeias pensam o seguinte: bom, a Revolução Francesa causou um problema muito grande na Europa. A gente precisa impedir que a população dos outros países queira fazer a mesma coisa. E a Revolução Francesa tornou possível a existência de uma figura como Napoleão, que não só consolidou as conquistas da Revolução Francesa, como tirou do poder, aliás, manteve fora do poder as famílias reais, que eram consideradas as legítimas proprietárias do poder político na França, tirou do poder uma família real, uma família legítima governante, do ponto de vista absolutista, e também teve força suficiente para sozinho enfrentar as outras monarquias europeias. Então, as monarquias europeias, né, as outras monarquias absolutistas e o novo governo francês, né, Luís XVIII novamente é conduzido ao poder na França. Em 1815, logo após derrotarem, prenderem e exilarem Napoleão, essas monarquias se reúnem na capital da Áustria, cidade de Viena, e lá fazem um congresso, que ficou conhecido como Congresso de Viena. Essa reunião tinha representantes de todas as principais monarquias europeias. E os objetivos desse congresso giravam em torno da vontade de fazer a Europa voltar a ser o que era antes da Revolução Francesa. Então esses governantes
pegaram o mapa da Europa, e essa imagem representa isso, né? Não deve ter sido exatamente assim como está nesse desenho, mas eles basicamente pegaram o mapa da Europa e redefiniram as fronteiras dos países europeus. A França, durante o governo de Napoleão, ampliou suas fronteiras, né? Napoleão anexou territórios de outros reinos e aumentou o território da França. Essas monarquias então fizeram o seguinte: pegaram o mapa da França e redefiniram as fronteiras para como elas eram antes de 1792. 1792 é o início do período da Convenção Nacional, a fase mais radical da Revolução Francesa, que teve o terror e tudo mais, né, em que a França estabelece um novo calendário, enfim. Então eles falaram, bom, vamos pegar como era um mapa da França em 1792, que é antes da Revolução Francesa se radicalizar, e fazer as fronteiras voltarem a ser como era antes. Então todos os territórios que a França tinha pegado de outros países, ela teve que devolver, e eventualmente outros territórios que outros reinos poderiam ter anexado, aproveitado a instabilidade, eles também devolveram. Então os territórios voltaram a ser como era antes. E essas monarquias estabeleceram o princípio do equilíbrio europeu, ou seja, criar condições para que nenhuma potência europeia pudesse enfrentar sozinha as outras, como Napoleão havia feito. Então eles queriam manter uma situação em que as fronteiras voltariam a ser todas como eram antes, e nenhum país conseguiria ser mais poderoso do que os outros. Todos eles teriam uma situação de equilíbrio. Uma situação em que, se um país resolvesse enfrentar outro, e esse outro se unisse a mais um, esse primeiro não conseguiria enfrentar os outros dois. Expliquei de uma forma bem confusa, vou tentar explicar de novo. A ideia do equilíbrio europeu é o seguinte: se a França resolvesse invadir a Rússia, por exemplo, e a Rússia pedisse ajuda da Inglaterra, a França sozinha não ia conseguir enfrentar a Rússia e a Inglaterra. Se a Inglaterra resolvesse invadir a França e a França pedisse ajuda para a Áustria, a Inglaterra sozinha não ia conseguir enfrentar a França e a Áustria. Então a ideia é a seguinte: um país sozinho não consegue enfrentar todos os outros. Todos eles teriam que ter a mesma força. Então essa é a situação de equilíbrio europeu. Para que um país não conseguisse invadir os outros, que é o que Napoleão tinha feito. Então o objetivo do Congresso de Viena era fazer com que a Europa voltasse a ser como era antes da Revolução Francesa. Era como se eles quisessem apagar a Revolução Francesa da história. Fazer de conta que a Revolução Francesa e que Napoleão nunca existiram. Então eles rebobinaram a fita até 1792 e continuariam a história da Europa dali em diante, como se a Revolução Francesa, como se Napoleão não tivessem acontecido. Então volta as monarquias absolutistas, volta as fronteiras a serem como eram antes, voltam as potências europeias a ter mais ou menos o mesmo equilíbrio de forças, não ter uma muito mais forte do que outra, volta tudo a ser como era antes, a Europa volta a ser tranquila, os reis absolutistas continuam governando tranquilamente e todos seguem felizes para sempre. Esse era o objetivo do Congresso de Viena. O problema é que quando Napoleão invadiu outros países, em alguns deles tirou os governantes e colocou pessoas de sua confiança, e essas pessoas da confiança de Napoleão defendiam os ideais iluministas, os ideais da Revolução Francesa, e implementaram medidas que favoreciam a burguesia desses países, a burguesia dos outros países pensou o seguinte: olha, entre ter um governo tipo do Napoleão, com liberalismo econômico, direito à propriedade e igualdade de todos perante a lei, e um governo absolutista, em que só alguns pagam impostos e que só a nobreza tem privilégios, a gente prefere ter um governo tipo do Napoleão, que beneficia a burguesia. Então, entre 1815, que é o ano do Congresso de Viena, e 1850, então um período longo aí de 35 anos, por toda a Europa acontecem revoltas da burguesia, demonstrando essa insatisfação da burguesia com a proposta do Congresso de Viena, que era fazer a Europa voltar ao passado, voltar a ser como era no século XVIII. Então, por toda a Europa, nós temos revoltas burguesas. Em alguns países, acontecem revoluções burguesas. Por
toda a Europa. Acontecem revoltas ou revoluções burguesas. Em Portugal, na Espanha, em monarquias da Itália, na própria França acontece uma rebelião burguesa. Aliás, acontece mais de uma nesse período, entre 1815 e 1850, que eu expliquei lá no início das aulas de Revolução Francesa, que a França passa por algumas revoluções. Nesse período, entre 1815 e 1850, a França passa por mais duas. Tem a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848, que depois em outra aula talvez a gente comente. Então a França vai passar por outras revoluções, a Prússia passa por revolução, a Áustria passa por revolução, reinos do leste europeu passam por revoluções, então a gente tem revoluções burguesas por toda a Europa, incluindo Portugal. E a gente vai ver mais para frente que essa revolução burguesa em Portugal vai ter uma ligação muito forte com a independência do Brasil. E as revoltas burguesas na Espanha vão ter uma ligação muito forte com a independência das colônias espanholas na América. Então Napoleão causou um tumulto tão grande na Europa que, mesmo sendo retirado do poder, mesmo as monarquias tendo tomado medidas para anular tudo que foi feito por Napoleão e pela Revolução Francesa, a burguesia já tinha comprado as ideias da Revolução Francesa, as ideias de Napoleão, e por toda a Europa a burguesia começou a lutar por mudanças e pelo fim do absolutismo. Então, pessoal, entre 1815 e 1850, as revoltas aconteceram na Europa de tal modo que, exceto a França e talvez um ou outro reino no leste europeu, praticamente todas as monarquias absolutistas da Europa desapareceram. Então dá pra gente dizer que Napoleão iniciou um processo que pôs fim ao absolutismo na Europa. Ok? Então, o Congresso de Viena tentou anular tudo que a Revolução Francesa e que Napoleão fizeram, mas não conseguiram. E para encerrar, pessoal, essa aula, aproveitando aí que vocês estão no período de quarentena, quando vocês estiverem sem nada para fazer, procurem isso aqui no YouTube. Napoleão foi uma pessoa muito marcante para a sua época e é até hoje. Então, muitos artistas tiveram Napoleão como inspiração para fazer suas obras. Entre esses artistas se destacam muitos compositores clássicos. Então, aqui eu vou destacar para vocês dois deles. Beethoven, que viveu ali entre o final do século XVIII e início do século XIX, e Tchaikovsky, que é do século XIX. Beethoven alemão, mas que observava com muita atenção o que estava acontecendo na França durante a Revolução e durante o governo de Napoleão, e Tchaikovsky, que é russo. Beethoven, quando Napoleão assume o governo da França, Beethoven via Napoleão como o grande líder que ia consolidar as conquistas da Revolução Francesa. E ele escreve várias sinfonias em homenagem a Napoleão. A mais famosa é a Sinfonia número 3, ou Heroica. Se vocês procurarem no YouTube Sinfonia número 3 de Beethoven, quando vocês ouvirem, vocês vão falar: ah, eu já ouvi em algum lugar, eu conheço essa melodia. Então depois procurem a Sinfonia número 3 de Beethoven. Ela completa tem quase 1 hora de duração, mas logo no início vocês já vão reconhecer qual que é a Sinfonia número 3. Vocês já vão saber que vocês já ouviram alguma vez na vida. Só que conforme o Napoleão vai se transformando em um governante autoritário e com tendências absolutistas, o Beethoven, que era um defensor das liberdades, defensor das ideias iluministas, ele começa a se decepcionar com Napoleão. Até que chega um momento que uma das sinfonias que ele escreveu para Napoleão, se eu não me engano, é a própria número 3. Um dia ele ficou com tanta raiva do Napoleão que ele pegou a partitura e rasgou a partitura. Não dedico mais essa sinfonia a Napoleão. Napoleão se transformou num ditador, num tirano, num monstro. Não gosto mais de Napoleão. A tal ponto que, quando Napoleão foi derrotado em Waterloo, ou Waterloo,
Beethoven escreveu uma melodia, né, uma partitura chamada A Vitória de Wellington. Wellington, o Duque de Wellington, Lord Wellington, General Wellington, enfim. Wellington foi o general que liderou as tropas inglesas e aliadas na Batalha de Waterloo. E ele é considerado o grande herói que derrotou Napoleão. Então, o Beethoven ele escreve essa peça chamada Vitória de Wellington, comemorando a derrota de Napoleão. Então, primeiro ele escreve sinfonias em homenagem a Napoleão, depois ele escreve uma sinfonia derrotando Napoleão, comemorando a derrota de Napoleão. E, na minha opinião, a mais impressionante de todas as obras inspiradas em Napoleão, e que eu recomendo que vocês ouçam do início até o final, apesar de ser longa, apesar de ser música clássica, apesar de não ter canto, é só melodia, mas eu queria muito que vocês passassem pela experiência de ouvir essa melodia, essa obra. É a obra de Tchaikovsky chamada Abertura 1812, ou 1812 Ouverture, que é, enfim, o nome em francês. Essa obra do Tchaikovsky, que é um compositor russo, então a memória dele como russo é a memória da derrota de Napoleão com a tática de guerra arrasada. Então ele escreve essa peça, Abertura 1812, em que através da melodia, através da música, com os instrumentos da orquestra, ele conta toda a história de Napoleão, chegando na Rússia com suas tropas, marchando, e aí enquanto ele está marchando, enquanto os instrumentos da orquestra estão ali fazendo a melodia representando a marcha, alguns instrumentos tocam o hino da França de fundo, então você tem as tropas marchando e o hino da França tocando. Depois ele representa ali na melodia o canto de paz dos camponeses russos, então tem uma melodia, a melodia fica mais suave, representando os camponeses russos pedindo a paz. Depois a melodia representa a chegada do inverno, então a música fica mais sombria, mais tenebrosa, representa a chegada do inverno. E aí depois a melodia fica um pouco mais agitada, porque aí são as tropas confusas, as tropas fugindo, Napoleão se retirando. E mais ao final, os canhões, e Tchaikovsky coloca na partitura o som dos canhões, ele usa canhões na melodia original. Canhões atirando, e enquanto o hino francês está tocando, então os canhões russos abafando o hino francês, e a peça termina com uma melodia alegre, que provavelmente a parte final vocês já ouviram alguma vez na vida também, é uma melodia bem famosa. Termina com uma melodia alegre representando a comemoração dos russos, os russos comemorando a vitória sobre os franceses. Então, assim, não tem letra, não se canta, não tem palavras, mas o Tchaikovsky representa com música, com melodia, toda a história, desde a chegada do Napoleão, da marcha das tropas de Napoleão até a Rússia, até a derrota e a comemoração, a derrota de Napoleão e a comemoração dos russos. Então, recomendo que vocês ouçam. Não coloquei o link aqui no Siga, mas tem os nomes, dá para vocês procurarem no Siga, aliás, no YouTube depois. Certo, pessoas? Esse vídeo, então, encerra o conteúdo da aula da semana passada, da aula do dia 16. Daqui a pouco vai ter o vídeo da aula desta semana, do dia 23 de março, que é sobre as rebeliões na América colonial e no Brasil colonial. Até mais.